falar para vocês uma pesquisa que eu fiz acadêmica durante 1 ano e meio, que foi na área de acessibilidade web, e também a minha apresentação do TCC do BES, Bacharelado Interdisciplinar em Energia e Sustentabilidade. Foi uma análise de acessibilidade web no site da UFRB. O título não foi exatamente esse, mas essa foi a ideia. E eu queria trazer, na verdade, nesse vídeo, uma ferramenta que eu descobri que chama Acessibilidade Auditoria, que foi uma das ferramentas que eu utilizei no meu processo de análise. Eu me chamo Laís Soares, uma mulher parda de cabelos castanhos escuros, ele está preso no rabo de cavalo. Eu utilizo um óculos de grau com armação preta, estou vestindo uma blusa branca com detalhes em amarelo, e a minha parede, e tem duas paredes brancas ao fundo. Hoje eu quero falar para vocês uma pesquisa que eu fiz acadêmica durante 1 ano e meio, que foi na área de acessibilidade web, e também a minha apresentação do TCC do BES, Bacharelado Interdisciplinar em Energia e Sustentabilidade. Foi uma análise de acessibilidade web no site da UFRB. O título não foi exatamente esse, mas essa foi a ideia. E eu queria trazer, na verdade, nesse vídeo, uma ferramenta que eu descobri que chama Acessibilidade Auditoria, que foi uma das ferramentas que eu utilizei no meu processo de análise. E o que mais me chamou a atenção é que essa ferramenta foi desenvolvida pelo Bruno Simão, pessoa com deficiência visual total, e que ele é um brasileiro. E todas as ferramentas que eu tinha encontrado na época da minha pesquisa eram ferramentas internacionais, ou seja, de fora do Brasil, e que não faziam análise da nova diretriz. A nova diretriz não, uma norma BNT, né, a 17225, que foi aprovada em março de 2025. Ou seja, agora, na época que eu estou gravando esse vídeo, é a única ferramenta capaz também de, para além de fazer a análise das diretrizes, né, da WCAG, que são as diretrizes internacionais, ela também traz o contexto brasileiro, que é normatizado pela norma 17225, que foi aprovada em março, né? Então, tem ali as diretrizes, que também são baseadas na internacional, mas que traz todo o contexto brasileiro. E para além de trazer as normas, um detalhe específico da ferramenta, que não é uma diretriz obrigatória, na verdade, é obrigatório e não é. Sobre o plugin de Libras, posso estar até trazendo uma polêmica aqui à tona. O plugin de Libras, ele não é obrigatório nos sites, porém, a acessibilidade, ou seja, é o meu site garantir que a informação está chegando em diferentes pessoas, e nesse caso aqui para pessoas surdas que não são oralizadas, não conhecem o português, elas têm acesso à informação através da Libras. Então, é obrigatório e não é. É obrigatório eu acessibilizar o meu conteúdo, mas não necessariamente no plugin de Libras. Trazendo uma polêmica aqui. Mas o detalhe que eu queria trazer era que essa ferramenta, a Acessibilidade Auditoria, ela identifica se o seu site tem ou não plugin de Libras. E eu achei super interessante porque, na época, eu fiz um estudo de mais de 10 ferramentas, em sua maioria internacionais, e nenhuma delas me trazia esse retorno. Então, isso é um enriquecimento de ferramenta muito interessante e que, sim, precisa ser levado em conta, porque a gente está falando de um tipo de acessibilidade comunicacional. E já querendo deixar claro aqui, né, para que ninguém venha me dar hater, eu não acredito que plugins resolvem a acessibilidade por completo. Elas dão um suporte a depender de como ela é implementada e como ela traz solução, claro. E ferramentas de análise de acessibilidade web não resolvem tudo e nem substituem a análise feita manual por uma pessoa que está no contexto, né, de pessoa com deficiência. Então, é sim complementar o uso da ferramenta de acessibilidade, porque ela dá o conhecimento para a pessoa vidente, a pessoa que está fazendo ali a análise, no caso, a análise que eu tinha feito, ela me dá o conhecimento de, olha, essa imagem ela não tem descrição, então você precisa inserir. Para que eu possa corrigir, eu preciso saber onde está o erro. E também te dá todo o contexto para que quando você for conversar, fazer o teste, né, com a pessoa com deficiência, você saiba do que se trata, né? Então, você não vai cru para entender do que se trata. Olha, ele me relatou um problema, tá? Eu sei que esse problema que foi relatado tem a ver com a tag image do HTML, que faltou o alt, e o alt é só eu ir lá no código e fazer a inserção. Então, assim, te dá um contexto do que se tratam os erros. Porque por mais que você vá passar por essa avaliação, né, junto à pessoa com deficiência, porque essa, sim, precisa ser obrigatório, precisa estar no fluxo de análise de acessibilidade web,
você também estar a par do que se trata. Trouxe todo esse contexto para eu poder apresentar uma ferramenta que foram uma das mais legais, até porque uma aba que tem dentro da ferramenta é de você fazer Nossa, esqueci do nome que ele dá agora, mas é como se você estivesse na posição de deficiente visual, né? Não sei se é problemático, mas eu achei bem interessante, porque ele deixa toda a sua tela preta e você tem que navegar por teclado. Então seria uma espécie de você experimentar como uma pessoa com deficiência entraria naquele site navegando só via teclado. Mais uma vez, não substitui o teste com a pessoa, mas te deixa mais a par de como é essa experiência e como você pode melhorar. Entende? Então, eu não encontrei outra ferramenta que tinha experiência. Se você encontrou e quiser deixar nos comentários aqui embaixo, por favor, deixe, que eu adoro experimentar ferramentas. Então, vamos para o que importa. Eu vou compartilhar minha tela agora para poder estar apresentando para vocês. Então, aqui a tela principal da acessibilidadeauditoria.com.br. Excelência em acessibilidade digital e conformidade legal. Consultoria especializada para empresas que buscam ir além do básico. Garantimos a conformidade no seu produto digital, WCAG 2.2, ABNT, LBI, através de auditorias híbridas, monitoramento contínuo e tecnologia proprietária. E aqui eles fazem uma pequena descrição do que fazem, de quantas análises já foram feitas e nas metodologias, nos padrões que eles são baseados, né, da WCAG 2.2, que é a mais recente e vigente, a LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, e a Seção Internacional 508, né, que é para empresas com atuação global, validação de seus produtos digitais conforme os padrões exigidos. Deixa eu ver o que mais interessante é. Acho que, assim, no macro do site é isso que tem. E aí, opa, entrei aqui na minha conta. Esqueci, né? Tá eu passando aqui, nossa, como é que faz mesmo? Mas a minha conta, ela tá na gratuita, tá? Vou até mostrar aqui o status gratuito. E como é feito? Ele é um plugin que você instala via navegador. Então, deixa eu ver se eu consigo acessar aqui. Plugins Chrome. Um plugin de plugins. Mas eu vou digitar aqui. Eu entrei no plugins do Chrome e vou digitar acessibilidade auditoria. Beleza. Já é o primeiro aqui, no meu caso já está instalado. Então você vai aparecer aí na sua instalação e aqui na barra superior direita do seu navegador vai ter tipo um ícone de quebra-cabeça que onde fica as suas extensões instaladas. E aí eu já tenho aqui a acessibilidade auditoria, que está até fixada para mim, para eu ter fácil acesso a ela. E aí ela já, quando eu clico, eu vou entrar até no site da UFRB. Engenharia de Tecnologia Assistiva. Porque aí a gente pode fazer uma análise semelhante ao que eu fiz. Não sei se é minha internet ou se é o site da UFRB que tá caindo. Mas deixa carregar aqui. Oh, gente, simplesmente o site da UFRB caiu. Vamos ver aqui a página principal. Sem corte aqui, vou só dar uma acelerada no vídeo, né, enquanto fica nesse carregamento infinito aqui. Gente, simplesmente o site da FB caiu, então eu vou tentar no G1 aqui. Então eu entrei no site do G1, a página principal aqui, eu vou fazer junto com vocês o processo. E como eu fixei a minha extensão na parte superior, eu vou lá clicar na minha extensão novamente. E aí aparece a auditoria de acessibilidade, olá Laísa, a opção de fazer upgrade, verificar a acessibilidade e simular persona. Esse simular persona que deixa a tela preta e você pode navegar só via teclado, que eu tinha comentado anteriormente. Mas vamos por partes. Verificar a acessibilidade. Página completa, elemento focado, analisar este quadro, analisar múltiplas páginas. Nesse caso, eu vou fazer uma análise da página completa. Eu cliquei em página completa. Ele abre uma nova aba para mim e traz o relatório dele. Inclusive, ele soltou esse retorno sonoro que é novo, tá?
Então, auditado por Laísa Soares, em 28/2/2026, nota de acessibilidade 54. Aí, uma coisa que é nova, que eu achei super legal, é esse selo de qualidade, que a nota precisa estar acima de 90, né? Então, esse selo de qualidade quer dizer que o seu site, ele tem boas condições de uma pessoa com deficiência acessar, né? E ter ali a tranquilidade e a acessibilidade de encontrar a informação dela sem muitas barreiras. Então, ele faz a divisão aqui dos critérios, críticos, sérios, moderados, menores e o total deles. Não vou adentrar agora nos detalhes de cada um, mas eu vou fazer um outro vídeo falando um pouco desses parâmetros de divisão, sobre ser crítico, sério ou moderado, pra gente entender melhor do que se trata. O intuito aqui é apresentar a ferramenta, que é muito interessante. Bom, confesso que não é muito agradável a tabela que ele retorna aqui dentro da interface do próprio acessibilidade auditoria, mas quando você baixa ela e traz para uma planilha, por exemplo, fica mais confortável de ser analisado cada coisa, que lá dentro da planilha você consegue aumentar os campos, né? E aí o texto ele não fica quebrado. Mas um exemplo que ele trouxe aqui é sobre contraste. Então, tipo, os elementos devem ter contraste de cor suficiente, que é relacionado ao Color Contrast Enhanced. Meu inglês falhou aqui, tá, galera? Aí ele notifica qual é o elemento do HTML que está pendente esse contraste e traz uma descrição. Certifique-se de que o contraste entre as cores de primeiro plano de fundo atenda os limites de relação de contraste WCAG2, que é do critério AAA. Aí, isso é um impacto sério, porque impacta diretamente a experiência de uma pessoa de baixa visão, ou até mesmo uma pessoa com... Nossa, me fugiu o nome agora. Mas de um tipo de deficiência visual, que impacta ela ter acesso. O contraste, às vezes, pode estar tão baixo que acaba se confundindo ali com fundo. E uma pessoa que tem baixa visão não consiga nem diferenciar se existe, de fato ou não, um texto ali, né? Então, impacta no acesso à informação. Por isso, é sério esse impacto. E aí ele traz aqui exatamente qual é o código, os detalhes, informações. E esse de IA, que eu não testei ainda, mas vou testar logo mais, que ele consegue te sugerir uma solução. Conversei com o Bruno e ele me deu a explicação do que é essa novidade, né? Que é de sugerir como corrigir isso. Porque uma das maiores dificuldades, na verdade, da pessoa que atua como um auditor, né, de acessibilidade web é principalmente aqueles que são novos. Na verdade, deixa eu corrigir a minha frase. Uma das maiores dificuldades de um desenvolvedor que está começando a atuar com acessibilidade web ou que precisa fazer correções porque foi solicitado ali da sua gerência é de como corrigir. Muitas vezes eles não sabem, porque a acessibilidade nem sempre é tratada dentro da sua formação de TI ou da sua outra graduação que você tenha. Mas é obrigatório que o sistema que você cria, o site que você desenvolva, ele esteja mais perto do desenho universal. Que o que seria isso? O ideal, atingir a maior quantidade de pessoas possíveis, com suas especificidades, né? Então, esse IA é para dar um suporte a essas pessoas que não conhecem das diretrizes, não conhecem das soluções de acessibilidade web, elas comecem a ter um caminho de como resolver isso. E aí tem uma lista aqui com todos os parâmetros de acordo com as diretrizes, que não vamos nos aprofundar agora, mas o que a gente vai testar, aí tem as opções, né, gerar o PDF, o CSV, que você pode gerar o SSV e abrir numa planilha específica sua, e aí você organiza as informações, que foi o que eu fiz na época. Salvar e gerar o link, né, para que você possa compartilhar com outras pessoas essa mesma análise. Então vamos testar agora. Estou voltando aqui para a página do G1, abri, cliquei novamente na auditoria de acessibilidade e simular persona. Isso aqui eu achei genial, parabéns, Bruno. Então, leitor de tela para pessoa cega, daltônico e motor, que é para acessar pelo teclado. Então, a gente vai aqui testar apenas o leitor de tela, né, com foco em pessoa com deficiência visual, e já deixo convite para todos vocês testarem essa ferramenta nos outros modos também. Então, a minha tela ficou toda preta. E aí aparece uma tarja em amarelo. Modo persona leitor de tela cego. Modo leitor de tela está ativo. Use tab ou setas para navegar. Então aqui é o mais próximo do que eu teria de como é a experiência de uma pessoa com deficiência visual ao entrar no G1. Então vou teclar em tab. Botão fechar. Botão permitir anúncios. Então aqui, inicialmente acabei nem descrevendo, já tinha um pop-up na minha cara, né? Nem tinha chegado na informação do G1, que pedia para eu permitir anúncios. Será que eu vou ficar preso nesse pop-up? Dialog, podemos exibir anúncios para você. Botão fechar. Botão permitir anúncios. Então vou dar um enter. Inframe jogo da velha FC Vitalist Inframe. Inframe jogo da velha FC Vitalist Inframe.
Inframe jogo da velha FC Viteris Inframe. Fiquei presa no iframe, que eu não faço ideia do que se trata. Estou dando tab para navegar para outros lugares e ele não tá me dando retorno nenhum. Vou clicar mais uma vez. Inframe jogo da velha E FC simplesmente eu fiquei presa no iframe, que eu não faço ideia de qual seja, porque a minha tela tá toda em preto. E essa é um exemplo claro do que pode acontecer. Eu não vou me recordar agora exatamente de qual é a diretriz, mas eu posso tentar deixar aqui registrado no vídeo em algum momento. É que essa é uma das diretrizes, né, relacionado a você conseguir não ficar travado em algum lugar. Apareceu um pop-up para mim sobre anúncio, eu tentei confirmar que poderia, né, aparecer os anúncios, mas eu fiquei presa em algum lugar que eu não sei. Então, mostra que o site do G1 já começou um pouco errado, porque não permitiu eu sair desse pop-up que ele está chamando de iframe. E aí eu não sei como sair. E existem duas observações aqui. Primeiro, a minha experiência que eu não tenho como pessoa com deficiência visual, então pode existir alguma tecla específica onde a pessoa ela poderia utilizar essa combinação de teclas e sair desse travamento. Até o momento eu não tenho esse conhecimento, então existe aqui um conhecimento de contexto que eu não tenho. E segundo, é que é necessário nós, como estudantes de acessibilidade web, de acessibilidade no geral, vivenciarmos essa coisa de se pôr no lugar do outro, porque aí, sim, realmente se torna palpável aquela experiência que não está fluida, que realmente existem diversos gaps, diversas barreiras que as pessoas enfrentam durante o uso da web, né? Então tem aqui o conhecimento de contexto somado ao fato de fato não ter acessibilidade na web. Então, eu queria deixar, assim, ampliando aqui novamente a nossa conversa, gostaria de deixar registrado essa experiência de usar a ferramenta, essa experiência de utilizar o modo persona e também puxar para um gancho que eu quero começar nesse ano, é da gente aprender junto as teclas, né, de navegação, usar o leitor de tela, aprender sobre cada diretriz. Então eu quero fazer uma grande playlist aprendendo cada uma delas, como encontrá-las, como resolvê-las, qual diretriz se trata, para a gente aprender junto o que é acessibilidade web, como aplicar e como a gente pode tornar um web mais acessível. Então é isso que eu tinha pro vídeo de hoje. Convido vocês a testarem a ferramenta, que é incrível. Parabéns, Bruna Simão. Espero que nesse ano de 2026 a gente já trocou algumas figurinhas online. Espero que a gente possa se conhecer pessoalmente. E é isso, pessoal. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixa o seu like. Se você tiver dicas de como fugir desses pop-ups, desses wireframes com uma tecla, deixa aqui também pra gente aprender junto. Um beijo e é isso.